a participação dos salários na renda do povo brasileiro, que já foi quase a metade do PIB, hoje caiu para o menor valor em 19 anos e está em 39,2% do PIB, mas o pior é a pontinha do gráfico apontando, de novo, igualzinho. O PIB cai, a formação bruta de capital cai, os empregos, a escadinha do emprego cai. Só que esse gráfico que ele está mostrando aí vai até 2021. Aí, galera, vamos lá para mais um React. E hoje faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não reage a ele. Cirão Games, Cirão da Massa. O Ciro é polêmico, eu sei, gente, eu sei, né? Numa galáxia muito distante, eu já fui cirista, hein? Numa galáxia muito distante, eu já fui cirista e já me decepcionei com o Ciro Gomes também, né? Acho que ele é um cara inteligente, porém o seu temperamento e o seu personalismo o atrapalha bastante, né? E o fato dele nunca ter conseguido construir algo fundamental, pelo menos na política burguesa, algo que ainda é fundamental, que é ter um partido, que é coisa que o Lula conseguiu fazer e o Ciro tem alguma dificuldade nisso. Faz algum tempo já que está no PDT, acho que ele faz bem pro PDT, com todos os seus defeitos eu acho que ele faz bem pro PDT. O PDT, por incrível que pareça, estava pior antes do Ciro, mas é um partido muito corrompido, tem uma base muito misturada com a direita, né, muito bolsonarista infiltrado, enfim, o PDT é problemático para um caralho, mas o Ciro, ele manja assim um pouquinho de economia, acho que dos presidenciáveis, eu posso dizer com alguma segurança, é o que mais entende, os outros todos ficam na mão mais dos economistas. Claro, o Ciro emula mais do que entende, né? Mas ele se ancora ali em alguns economistas. Destes, o que agora parece ter mais proximidade dele, que é o Mauro Benevides, é o que eu menos gosto. Que o Mauro é um keynesiano à la Fernando Haddad, então seria um keynesiano bem à direita. Eu gosto, mas quando o Ciro está dialogando com outros economistas ali, tipo Marconi, que eu acho que está um pouquinho mais para a esquerda, do Benevides. Mas vamos lá, ele está falando de economia, ele está aqui fazendo um alerta. O título do vídeo que a gente vai reagir agora é Alerta sobre a economia. Quem avisa, amigo é. E eu tenho alertado algumas coisas também, então é possível que eu concorde com muita coisa que o Ciro está dizendo aqui. Acho que o Ciro, inclusive, é um bom crítico, né? Às vezes ele erra na dose, né? E a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno normalmente é a dose, então é bastante complicado isso. Mas ele também acerta muitas vezes nas suas avaliações e ele está trazendo um vídeo aqui pra gente que nós vamos reagir agora. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Quando o Lula tomou posse, entre janeiro, fevereiro e março, a economia cresceu 1,4%. Menino, foi uma festa nessa propaganda oficial. Esse 1,4% é importante eu parar um pouquinho nele por uma circunstância. Repare bem o que eu estou querendo dizer. Ele foi puxado... Repare bem. Vamos lá, vamos reparar então, né? Mas é legal, olha ali, ele está trazendo algo que é bastante bom da gente prestar atenção, né? Que foi a desaceleração da economia brasileira ao longo de 2023. É isso que ele está mostrando aí com a variação do PIB trimestral do ano passado. Por um fato absolutamente atípico que não tem nada a ver com o governo Lula e aqui para nós nem mesmo com o governo Bolsonaro. Mas é que na safra 2022, a safra foi plantada em 2022, a natureza ajudou, os preços das commodities, da soja, do milho, do boi, da galinha, do frango e tal, tudo bombou lá fora, no estrangeiro. Então a economia agropastoril chegou a crescer em alguns setores 21%. Como ela puxa transporte, o frete dos caminhões, os portos, etc, etc, esse número é quase todo, vamos dizer assim, falseado, embora tenha sido verdadeiro, mas ele foi todo falseado pela agricultura e pela pecuária e pelo petróleo. Mas basicamente a agricultura. Então, basicamente. Tanto que acabou a safra, a nossa newsletter avisou, olha, isso é mentira, isso não é crescimento, isso é uma bolha, foi a inércia de 2022, etc, etc. Não deu outra. Tá, calma, só um pouquinho, calma, vamos lá. Ele tem razão. A maior parte da elevação do PIB do ano passado foi puxada pelo agro, pelas exportações agrícolas e pelas exportações de commodities. Concordo. Tá? Mas aí tem uma afirmação que eu acho que é temerária. Primeiro, não é bolha. O jogo é esse mesmo. Né? Se a safra vem maior, o PIB vem maior. Então, quando você fala em bolha, parece algo artificial. Não, não é. Você pode dizer que é sazonal, você pode dizer que a safra veio acima do esperado, mas é diferente de bolha. Mas ok.
pode ter sido só uma pequena infelicidade ali dentro das palavras, porque o que ele queria dizer, e aí a gente tem que procurar buscar o melhor argumento aqui para tentar comentar em cima, né, o pior, o que ele está querendo dizer aí, olha, esse crescimento mais forte do início do ano passado, ele não se verificou no final, porque nós temos essa questão pontual dessa super safra. Ok, até aí, massa. Mas eu acrescentaria uma outra situação também, que é o seguinte, nós vamos ter aí uma PEC da transição, que vai ter a maior parte do seu impacto no início do ano. E essa PEC permitiu ao governo gastar mais. E eu tenho insistido nisso para naturalizar esse raciocínio. O déficit público é superávit privado. Né? O governo gastou, ele não queimou dinheiro, ele não incinerou dinheiro. Esse dinheiro ele entrou na economia e isso evidentemente tem um impacto. Né? Depois, nós vamos ter a aprovação do arcabouço fiscal do Haddad e nós vamos ter ao longo de 2023 ainda alguns contingenciamentos de gastos, né, já para segurar um pouco a questão do déficit primário. Então isso também pode ter impactado. Uma outra questão relevante, aqui para fazer o trabalho de advogado do diabo, nisso que o Ciro está apresentando para a gente, é o seguinte. O mundo demandou mais, fazendo com que o Brasil pudesse exportar mais commodities, grãos, etc. Proteína. E o mundo demandou mais porque o mundo sofreu, vamos dizer assim, nos últimos anos, uma desorganização das cadeias de comércio. Né? Seja primeiro pela Covid, depois pela guerra da Ucrânia. O que nós vimos no ano passado foi um momento onde essas cadeias conseguiram se reorganizar, ou pelo menos relativamente se reorganizar. E isso acabou impactando o preço das commodities. O preço de commodity é muito aferido pela dinâmica do crescimento global. Então você teve um impacto no mundo com a Covid, que derrubou as economias, depois você teve a guerra, que desorganizou a cadeia global de comércio, e depois que isso se rearranja, mesmo sem um boom de crescimento global, porque não chegou a acontecer isso, houve um restabelecimento de fluxos, o que beneficiou esse setor da economia. A pergunta que não quer calar é como que ficarão as commodities agora que esse processo já aconteceu? A gente está vendo, por exemplo, uma desaceleração do crescimento na China. Isso é um indicador ruim para as perspectivas das nossas commodities, mas a gente está vendo uma economia bastante acelerada nos Estados Unidos, a ponto deles interromperem o ciclo de queda de juros para tentar frear a inflação e fazer com que o nível de emprego também não fique pressionando a inflação. É isso mesmo que vocês entenderam, é aumentar o desemprego para controlar a inflação, é assim que os liberais tratam essas coisas. Então a gente não sabe se nós vamos ter um quadro semelhante para 2024. A minha aposta é que não há perspectiva de uma depreciação forte nesse setor, mas, por outro lado, não deve se manter o ritmo que estabeleceu o mini boom de commodities do ano passado. Então o Brasil certamente em 2024 não vai poder contar com isso. Embora não haja uma desaceleração a ponto de prejudicar o Brasil. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Chegou o trimestre, abril, maio, junho, a economia caiu já, o crescimento para 1%. Ainda com o restinho da safra. Veja o que aconteceu quando passou junho. Julho, agosto, setembro, a economia vai para perto de zero. 0,1% para perto de zero a economia. E até agora, o IBGE não divulgou o quarto trimestre. Mas eu conheço as coisas como funcionam e vou repartir com vocês de onde é que a gente pode entender as coisas. Deve vir mais ou menos parecido com esse 0,1 se a gente não tiver surpresa negativa. O fato é uma escadinha. Então, veja bem, esqueça mês, ano, porque a vida, a gente divide, tem o ano novo, tem o carnaval, porque a psicologia humana pede isso, mas a vida é um contínuo.
Então, repare, o que está acontecendo na escadinha? Dá para ver claramente, a economia vinha crescendo 1,4 por trimestre, caiu para 1 por trimestre, caiu para 0, a gente pode chamar 0,1 de 0 por trimestre, e o quarto trimestre, que é o último que acabou, é o que anuncia o próximo que está aqui entrando. Esse que nós estamos, janeiro, fevereiro e março, perto de 0. Então, a economia brasileira, aqui está o dado oficial do IBGE, não vai bem. Está tendente à estagnação, à paralisia. Por que isso está acontecendo? Vamos ver o próximo gráfico que eu trouxe para vocês, tudo base dado oficial. Eu acho que ele está, vamos dizer assim, vamos ver a construção do argumento dele, mas assim, não é fácil afirmar o que ele está afirmando, tá? Porque a gente não tem o dado oficial do PIB, mas a gente tem já dados do Banco Central, né, que já dão uma prévia do PIB. E o que está sendo esperado é mais do que o Ciro Gomes está anunciando. Eu acho que vem mais do que 0 no quarto trimestre, tá, gente? Eu acho que deve superar, inclusive, o terceiro. A minha aposta seria 0,3, 0,2, com muito otimismo 0,4, mas eu chutaria 0,3. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem, além dos indicadores do Banco do Brasil, pena não lembrar agora o nome do índice, a gente tem indicadores de estoques, né, que precisavam ser repostos. Isso é um indicador positivo para a economia capitalista. A gente tem indicador de nível de emprego e de nível de renda. Então, melhorou o nível de emprego, melhorou o nível de renda. Isso é um indicador que o capitalista entende como um indicador de aquecimento da demanda. E se ele tem expectativa de demanda, ele repõe estoque, ele aumenta a produção, ele se prepara para atender essa demanda e a economia cresce. Vamos ver, né? O que o Ciro vai utilizar daqui para frente no vídeo para defender o ponto dele. Me mostra, por favor, Insa, o segundo gráfico, que é o que mostra o investimento. Enquanto isso, eu vou explicar. Qual é a câmera que está comigo? Ninguém mais está comigo, porque o quadrinho sumiu também. Eu sumi de novo. Pronto, agora sou eu aqui. Então, veja bem, vamos conversar nós aqui sem economês. O que é crescimento econômico? O que é desenvolvimento econômico? É basicamente uma coisa que a gente pode entender. É uma loja nova abrir e a outra não fechar. Então, você tinha uma loja e abriu outra loja. Então, aí tem mais emprego, tem mais salário, tem mais imposto. Então, isso é crescer. Isso. Ou uma fábrica que produz 10 em um ano do seu produto, no outro ano passar a produzir 12, 14, né? E efetivamente entender o PIB como um fluxo, tá? Um fluxo. Então, aquilo que a economia produz ao longo do ano, tá? Tem que ser maior do que ela produziu no ano anterior. O que é crescer a economia? É uma roça aumentar e a outra do vizinho não encolher. Aí sim, você produz mais 10 quilos, mais 20 quilos, mais uma tonelada em cima do que já vinha produzindo. Isso é crescer. O que é crescer a economia? É você empregar mais gente, sem destruir os empregos dos outros. E isso é crescer. Para acontecer uma roça nova... Não só empregar mais gente, tá? Só complementando aqui, mas também fazer aqueles que já estão trabalhando tenham mais renda. Tá? Porque se eles tiverem mais renda, também vão consumir mais, também vai... manter um ciclo virtuoso na economia capitalista. Acontecer uma loja nova, uma fábrica nova, é preciso que tenha investimento. Existe uma fábrica que nasce do nada? Ou crédito, mas investimento. Os economistas, ao invés de dizer assim, a grana que sobra para investir, eles chamam esse número, bota na tela, Aínsa, por favor, de formação bruta de capital fixo. Pois bem, para enganar nós, não, peraí, bota aí o próximo gráfico. Então por que esse está aqui? Não, isso aqui é outra coisa, é aquele lá. Vai, eu não enxergo esse número aqui, eu não pedi para botar aqui. Vai desculpar, mas é o seguinte, é porque eu já estou com as vistas meio obnubiladas. Então, repare, o conjunto de investimentos que o país tem, ou seja, acabou o ano, nós produzimos 1 milhão de riquezas. Então, nós produzimos 1 milhão de riqueza, e quanto dessa riqueza que nós produzimos, nós comemos? Né? Então, produzimos 1 milhão e comemos 1 milhão. Qual foi a poupança que sobrou para o país investir? 0. Isso aqui a gente quer ver se todo mundo vira um assunto popular, para que a gente não seja mais engabelado, enganado pela mistificação que a banqueirada paga na mídia e que os políticos fazem para enganar você, meu irmão, que está aí inadimplente, que está no SPC, que está no Serasa. Vamos falar sobre o número disso também. Eu rio para não chorar. Então, repare, o que um país tem de sobra, mal comparando, entre o que ele produziu num ano e o que ele comeu no ano, que ele consumiu, é a poupança dele. E isso vira o investimento que ele tem para rodar o jogo do ano que vem. Então vamos lá, a China, por exemplo... No setor privado, tá?
Por que a China, mesmo em uma crise agora, lateral, está crescendo ainda 3 tanto, 4 tanto o Brasil? E faz uns 20 anos que a China cresce 8, 5, 7, 8 vezes mais do que o Brasil. Porque termina o ano, o chinês está comendo mais ou menos 60% de tudo que produz. Ou seja, está sobrando de tudo que a China produz no ano, 40%. Para eles escolherem onde vão investir, para aumentar a produção, os empregos, os salários, a infraestrutura, as coisas que estão acontecendo. Os economistas chamam formação bruta de capital fixo. Então, a gente vai escolher, vai deixar esse palavrão para lá e vamos olhar quanto é a formação bruta de capital no Brasil. Pois bem, nós estamos mais ou menos com a menor taxa de investimento da história do Brasil. Se não tem investimento, meu irmão, hoje, não tem crescimento amanhã. E tudo isso já está escrito. Quer ver? Veja, venha comigo aqui. Está ali o tal FBCF, mostra ali, Gisele? Ah, mas não aparece não. No canto esquerdo do que eu estou olhando aqui, FBCF, Formação Bruta de Capital Fixo. Esse é o gráfico. Então, repare, em agosto de 2023, comparado com agosto de 2022, nós não tínhamos sequer 17%, ou seja, estamos comendo 83% de tudo que produzimos. Caiu 0,4%. Em setembro, caiu mais 1,7%. Em outubro de 2023, agora, com o nosso Lula, caiu 1,9%. No trimestre, no segundo, caiu 3,5%. Quando a gente olha comparado em 12 meses ou no ano, caiu 3,4%. Ou seja, já era muito pouco, já era muito precária a taxa de formação bruta de capital do Brasil, o dinheiro que sobra para investir, para abrir novas lojas, fazer infraestrutura, fazer prédio, construir prédio, enfim, tudo isso que eu expliquei para vocês, não quero ser chato, está muito baixo, 16%, 17% e caindo. Ou seja, se não tem investimento hoje, não tem loja nova amanhã. Se não tem loja nova amanhã, não tem novos empregos amanhã. Se não tem nova loja, não tem novos empregos, não tem crédito, porque você não tem renda para lastrear seu crédito, a inadimplência vai crescer. E se não tem crédito, não tem inadimplência, não tem investimento, o país está parado, a economia está... Não, ele está analisando aí, e não está errado o que ele está falando. O Brasil, historicamente, tem uma taxa baixa de formação de capital, tá? Não é um país que tradicionalmente consegue sustentar um bom volume de formação de capital bruto, né? E isso reflete a preferência pela liquidez do setor privado. Então, o setor privado não tinha perspectiva de crescimento da nossa economia, né? Uma taxa de juros muito atraente, ele não vai investir, né? Ele vai realizar seus lucros e vai canalizar o seu investimento no mercado financeiro para renda fixa, para onde ele acredita que pode ter uma perspectiva melhor de lucro, título de dívida, né? É isso que ele vai acabar fazendo. E de fato, o que se tinha? Não se tinha essa perspectiva de retomada do crescimento no Brasil. Os indicadores econômicos não davam isso em termos de perspectiva de mercado para a posse do Lula. Então, o início, na virada do ano de 2022 para 2023, o mercado, ainda na minha interpretação, operava fortemente nessa preferência pela liquidez. Com a PEC da transição, com a super safra, com o tempo que se teve, com a promessa de austeridade, isso começa a mudar. Só que nós não vamos ter um indicador de uma economia que cresceu forte em 2023. A gente está imaginando um crescimento em torno de 3%, numa economia que vinha muito debilitada. Isso não é um crescimento que inverteria essa lógica que o Ciro está mostrando para a gente aí na formação de capital. Isso, no máximo, vai frear a queda. Porque o Brasil poderia, se não tivesse a maior taxa de juros do mundo, né, matando o nosso crescimento ao longo de 2023, nós poderíamos ter crescido 6%. Se não houvesse contingenciamento de despesa, se não houvesse arcabouço fiscal, se não houvesse Banco Central autônomo, dá para ter crescido fácil 6%. O Brasil tem condições para isso. E aí a gente talvez estivesse vendo aqui um gráfico com uma taxa de formação de capital maior. Mas, ao mesmo tempo, há indicadores de expectativas no mercado que dão conta de que haverá uma retomada do investimento. O que não quer dizer que o Ciro está errado. Por quê? A gente já está iniciando um ano sem perspectiva de investimento público. E aí, sem investimento público, a tendência dessa expectativa do mercado é minguar mesmo. Porque o setor privado, que é o que o Haddad quer que puxe a economia, ele até pode fazer isso, se o investimento público estiver vindo, puxando a economia capitalista.
eu não vou ser tão pessimista quanto o Ciro Gomes parece estar sendo ao longo desse vídeo. Se eu pudesse chutar um número aqui para errar, que todo mundo que dá um número erra, então deixa eu errar aqui com vocês, depois vocês me cobrem, mas se eu pudesse chutar um número para o crescimento em 2024, eu diria 2%. Porque a casa está relativamente arrumada, há uma expectativa no mercado, tem os indicadores de emprego, renda, estoque. Porém, os efeitos benéficos desses indicadores devem minguar rapidamente, então a gente deve ter algum crescimento agora no primeiro semestre, e isso deve desaparecer por completo no segundo semestre. Com um agravante, essa expectativa de crescer 2% que eu estou dando aqui só se realizará se os Estados Unidos não aumentarem sua taxa de juros. Se ficar pelo menos estável por lá. E há sim risco de haver elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, porque a inflação está pressionando por lá. Havendo elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, é provável que o nosso Banco Central, ainda mais o desemprego se mantendo como está no Brasil, é provável que o nosso Banco Central eleve a taxa de juros, que já é muito alta. Se acontecer essa elevação, ou se não continuar caindo a taxa de juros, que é a expectativa que a gente tem, então se o juro continuar alto ou subir, nós não vamos crescer nem esses 2%. E mais um detalhe importante para a avaliação que eu estou fazendo aqui é o seguinte, mesmo que cresça os 2%, que tipo de crescimento é esse? É um crescimento onde você está tirando o Estado da jogada e está baseando esse crescimento no mercado, no capital, que é concentrador, que se concentra, ao mesmo tempo aumenta a desigualdade, é um crescimento que não é direcionado para que a gente possa vencer os gargalos estruturais, para que a gente possa ganhar em termos de nível de complexidade econômica, nada disso acontece. Vai crescer aqueles setores que têm mais intensidade capital, que no Brasil é o agronegócio, é o setor de exportação de commodity, que é um setor que não é o melhor setor para a gente desenvolver, porque não cria cadeias complexas, não gera um bom volume de empregos de melhor renda. Então reparem bem no que eu estou falando aqui. Eu acho que o Brasil deve crescer, se não houver mudança radical na estrutura de juros e na expectativa que a gente tem para frente. Mas mesmo se isso acontecer, será um crescimento pequeno e não um crescimento da melhor maneira. Não é o crescimento que a gente quer. É um crescimento que não desenvolve o país no longo prazo, não é um crescimento forte e é uma forma de crescer que concentra riqueza. Em retrocesso ou em estagnação. E aqui está o número. Em 12 meses, caiu 2,7%. A manchete ali está 2,5%, para arredondar para baixo, porque a propaganda da nossa mídia, a serviço de bilhões de reais que o Lula dá de propaganda, é mascarando até as evidências. No ano de 2023... Isso aí que é o problema do Ciro, entendeu? São dados de IBGE, entendeu? Não faz isso, Ciro, não faz. Parece o neoliberal do Twitter, o IBGE do Postman. Por favor, nós estamos falando de funcionários de carreira, né? Os dados não são muito bons mesmo, você tem razão. Não precisa dizer que os dados estão errados. Caiu 3,4%. Olha, se um negócio desse acontecesse na Europa, onde as pessoas acompanham isso e têm equipamento para entender, os governos caíam. Mas veja, então repare, a economia está caindo, a condição da gente olhar o futuro sem ser profeta é olhar se está acontecendo investimento, em que ela está em queda hoje, mas o investimento está aumentando, então ela vai crescer amanhã. Aqui está evidenciado que o Brasil não tem. Qual é a primeira consequência disso? Vocês devem ter acompanhado o governo se pabulando, que é como a gente chama aqui o autoelogio, elogio em boca própria, de ter produzido no governo de 2023 1.483.589 empregos. E tome propaganda, e tome conversa mole, e tome não sei o quê. Olha, eu acompanho isso. Ia ter um conterrâneo meu, que até o grande pintor e artista multi-habilidoso, o Antônio Laprovida, nós temos um amigo em comum que é o Toninho da Meruoca. Eu cito sempre o Toninho da Meruoca, porque o Toninho da Meruoca não teve condição de estudar, mas o bicho é danado de inteligente. E ele simplifica umas coisas que a gente passa meia hora explicando aqui. Se eu entregar para o Toninho da Meruoca para explicar o que é formação bruta de capital fixo, ele desenrola isso. Tem isso, né? A indústria é prolixo para um cacete, mas vai, vamos lá. Numa frase. Pois bem, o Toninho da Meruoca, olhando esse número aqui, ele vai dizer o seguinte: doutor, tá bom, mas tá ruim, né?
Olha que genial o que o Tonho da Meroca está dizendo. Então, você saber que 1 milhão, num país de 200 milhões de habitantes, certo? Criou 1.483.000 empregos, 589 para a gente não esquecer nenhum, cada emprego desse é muito precioso. O governo está dizendo que é muito bom, e eu concordo, é muito bom mesmo. Mas vamos olhar como é que está o filme. Então, em 2023, criaram-se 1.483.589 empregos. Porém, como era isso em 2022? Sob o governo do terrível Bolsonaro, que nós sentamos o pé, sentamos a linha, e ainda acha pouco que a gente fala mal dele e tal. Pois bem, sob o governo Bolsonaro, o desastrado, o saldo de emprego em 2022 foi de 2.013.261 empregos. Ou seja, o saldo caiu de 2.013.000 para 1.483.000. Tá, Ciro, mas aí você está esquecendo uma coisa, né? Era uma economia ainda em recuperação. Era a recuperação do emprego. Se você olhar 22 e 21, né, você ainda está se recuperando, tá, daquilo que estava devastando a economia nos anos anteriores. Então, a economia... Porque o que acontece, gente? Quando você tem uma crise econômica e a economia cai 5 pontos, quando ela se recupera, você vai ter um ano seguinte de recuperação onde ela vai crescer 3,5, 4, ou às vezes 5. O que aconteceu na nossa última crise agora? A economia caiu forte e no ano da recuperação ela cresceu 1%. No ano seguinte ela cresceu 1%. Então isso vai ter um reflexo também no mercado de trabalho. Não estou dizendo que o Lula criou de emprego seja suficiente. Não, não é. E uma outra coisa, que é o que eu achei que ele ia falar aqui. Que quando a gente vai escrutinar esse número de desemprego, a gente vai ver que a qualidade do emprego não está sendo boa. Esse emprego novo que está sendo criado não é um emprego de qualidade. Mas aí tem uma coisinha chamada reforma trabalhista. Então agora nós vamos conviver com isso enquanto essas regras estiverem em vigor. Toda vez que o Brasil crescer um pouquinho, né, a qualidade do aumento do emprego vai ser sempre ruim. Isso é uma condicionante daquilo que a reforma trabalhista estabeleceu pra gente. Esse é o filme. Só que a gente olhando para trás, só para não pabular o Bolsonaro, que não merece pabulação nenhuma, eu estou mostrando a economia brasileira, tanto faz ser Chico ou Manel. O saldo em 2021, quando acabou a pandemia, foi de 2.780.155 empregos. Vocês estão vendo aí, ó? Então veja bem, em 2022, 2021, a economia brasileira gerou 2.780.155 empregos. No ano seguinte, caiu quase 1 milhão. Caiu para 2.013.261 empregos. No ano Lula, que vive aí acelerando a paralisação e a conversa mole, não sei o que e tal, caiu para 1.483.000 empregos. Olha, eu queria entender melhor esse dado que o Ciro está apresentando. Não estou aqui dizendo que ele está mentindo. Está aí o dado na tela, né? Parece ser Estadão, isso aí, com a fonte do Ministério do Trabalho. Mas eu acho que a gente tem que levar, e eu acho que é o que os economistas mais levam em consideração, é o nível de emprego. E eu acho que a comemoração, que faz parte da política, né? O Lula, é justamente o quê? É o 7,5% de desemprego. E se você olha o nível de desemprego no governo Bolsonaro, nós vamos ter um número bem pior que esse. Então aí o Ciro, me parece, está escolhendo a dedo os dados para justificar o ponto dele. Então ele pegou antes a formação bruta de capital fixo, né, em queda, pegou o número de empregos novos de carteira assinada em queda. Mas ele não está mostrando, por exemplo, o aumento do volume do emprego no trabalho informal, que faz com que a massa de trabalhadores empregados tenha aumentado. Veja, não é nem tão ao céu, nem tão à terra. Tá? Eu acho que não dá para comparar a economia do Lula com a economia do Bolsonaro dessa maneira que o Ciro está fazendo. Porque fazendo aqui, ele está querendo que a gente entenda que não houve uma melhora na economia. Houve, poxa, houve. Pô, a gente saiu de 10, 12% de desemprego para 8, 7,5% de desemprego. Também houve uma melhora significativa na renda média do trabalhador, que saltou de 2.900 e poucos para 3 e pouco. É algo extraordinário? É algo revolucionário? Não, mas houve melhora. E o que eu tenho argumentado aqui
até para fazer a crítica à política econômica do Haddad e do Lula, é dizer o seguinte: olha, o que fez a nossa economia ter essa melhora pequena é algo que foi extinguido por esse governo para 2024 em diante. Portanto, o risco é de nós não termos nem mesmo essa melhora pequena. Tá? Porque é isso, os dados que o Ciro parece estar apresentando ali são os dados relacionados a emprego com carteira assinada. Tá? Que é o melhor tipo de emprego, mas aí vamos voltar para o que eu acabei de dizer. Sempre que o Brasil crescer um pouquinho mais, por causa da reforma trabalhista que a gente teve, a tendência é a gente ver esse quadro aí. Então tem um outro ponto que nós temos que botar em perspectiva. Por que se cria cada vez menos empregos formais? Porque cada vez a gente tem resultados mais concretos do que foi a reforma trabalhista. Esse emprego, radiografando esse emprego, eu tomei esse aqui, a fonte é o Ministério do Trabalho, mas os jornais publicaram sem maior explicação. Esse quadrinho que está chureado ali é vermelho, é, Gisele? O de baixo? Não, em cima, esse quadrinho está... laranja com azul. Laranja com azul aí. Isso é o estudo que nós fizemos de quantos desses empregos não são emprego de verdade. São essas coisas de você contratar o cabo do dedo na mão para a unha e tal, e pagar menos do que o salário mínimo. Eles chamam de trabalho intermitente. Fruto da reforma trabalhista, que o senhor Michel Temer promoveu e que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com os sindicalistas, tudo caladinho, tudo pelo bico, caladinho. Né? Eu nunca vi um país de governismo tão absurdo em que centrais sindicais, que são, teoricamente, os porta-vozes dos trabalhadores, está tudo calado nessa esculhambação aqui. Então, repare, 17,2%. Eu não entendo, cara, esse discurso do Ciro, cara. Na época que foi aprovada a reforma, o PT ficou contra. Os deputados ficaram contra. As centrais sindicais se mobilizaram. Não tiveram força política para barrar. Agora, se você está dizendo para mim que essa pauta não voltou, que o governo Lula não está se mobilizando para derrubar isso, aí eu vou concordar. Mas dizer que eles não falaram na época, falaram sim, Ciro, falaram. Hoje eu critico por eles não enfrentar esse tipo de pauta. Né? Então falta ousadia. É uma opção política. O governo negociou outras coisas, procurou negociar o arcabouço fiscal, está tentando avançar com algumas coisas que eles classificaram como prioridades. Para mim está errado, para mim eles tinham que ter mais ousadia. Mas dizer que os caras não enfrentaram, na época sim, e perderam. Cada 5 empregos que eles estão se gabando de ter produzido é sem carteira assinada, é só trabalho intermitente, não tem direito a nada, nem a férias, nem 13º, nem aposentadoria, nem licença férias, nem remunerada, nem coisa nenhuma nessa neo-escravização. Aí eu não entendi, porque esse dado me parece ser o dado com carteira assinada. Se é intermitente, pode ser com carteira assinada também. Mas aí ele tem esses direitos todos proporcionais, tá? Eu não quero aqui acusar o Ciro de má fé, né? Porque eu estou aqui tendo o dado parcial que ele está mostrando. Mas me parece contraditório você ter uma redução tão grande no volume de novos empregos, sendo que o desemprego caiu. Por isso eu estou acreditando que esse dado que ele está mostrando é o dado referente à carteira assinada. Implantada pela reforma trabalhista e mantida exatinha pelo PT e pelo Lula, como eles esculhambavam na época que foi feito. Isso é que me comove e me zanga. Então, repare, o país está decrescendo, caiu de 1,4, é o primeiro gráfico, 1,4 para 1, para 0,1, tudo indica que vai para 0. O país não tem mais capital, não tem mais investimento, então caiu 3,5% no ano, ou seja, não tem crescimento hoje, e não tem investimento para garantir o crescimento futuro. O efeito disso é a escadinha do saldo do emprego, do jeito que vai para 0 já, e não tem dúvida que vai aumentar, essa escada vai continuar caindo, o saldo de emprego vai continuar caindo. E o que acontece quando o emprego cai? Quando a possibilidade de emprego cai? Muita gente precisando trabalhar, muita gente precisando pagar as contas, muita gente com filho para criar, se obrigando a vender sua força de trabalho a troco de cada vez menos valores. E aqui está o quadro, o penúltimo quadro que eu mostro para vocês o que está acontecendo com o Brasil. A participação dos salários, da soma dos salários da classe trabalhadora, da classe média, dos trabalhadores, na renda nacional. Hoje, manchete que eu tomei emprestada do jornal O Globo. Também não tem grande publicidade, é um gráfico muito difícil da gente ler, mas é assim, quando a gente pega toda a riqueza do país, a gente vai entender a parte. Então, juntando o salário de todo mundo, que tamanho é esta riqueza? Juntando o salário de todo mundo. O Brasil tem 100 milhões de pessoas ocupadas hoje. E tem aí mais umas 15 milhões de pessoas entre desalentadas, desistindo de procurar emprego, ou abertamente desempregada, ou querendo trabalhar e não tendo mais confiança nem esperança de que vai conseguir trabalho. Pois bem, 100 milhões de pessoas trabalhando, juntando o salário de tudinho, é o pedaço dos salários da renda nacional. Pois bem,
Essa parte já foi quase a metade da riqueza do Brasil e não faz muitos anos não, 2012, 2013 era 44,6% da renda. Agora, é azul, Gisele, isso aí? Azul. Então veja bem, caiu para o menor nível dos últimos 19 anos. Isso aí já tá beirando a servengonhice do Ciro, tá? O dado é esse, não tá errado. Só que esse tipo de dado, ele reflete também, tá, o nível de desigualdade. Quando é que a participação dos salários no PIB foi maior? Quando é que ela esteve crescendo? Quando os níveis de desigualdade estavam diminuindo. Porque a gente sabe que quanto maior a desigualdade, menor a participação dos salários no PIB. O que aconteceu ao longo do período Temer-Bolsonaro, que a gente vê nesse gráfico aí? Um brutal aumento da desigualdade. Eu acho que o Lula reverteu isso? Acho que não. É muito tímido. Mas houve melhora no nível de emprego e melhora no nível de renda. Vamos ver agora como é que vai ficar esse dado aqui para frente. A gente precisa reverter esse quadro de aumento da desigualdade que a gente vinha tendo. Eu acho que o Ciro fez um cherry picking aqui para forçar a mão de um discurso. E eu acho que ele não precisava fazer isso. Porque eu acho que a gente já tem indicadores que dão conta de uma desaceleração da economia e de uma expectativa de dependência do crescimento da nossa economia no setor privado. E isso preocupa. Porque é frágil, porque se mudar o vento lá nos Estados Unidos, muda o vento aqui, porque não é o crescimento que a gente gostaria, porque é um crescimento que mesmo se acontecer é baixo. Ele não precisava pegar essa linha, porque o que ele está argumentando, a construção do argumento dele aqui pra gente é que tá um caos, que tá tudo errado e que o Brasil está com uma economia em crise. Pega um desavisado vendo isso, né, vai dizer que o Brasil está com uma economia em crise. Não é verdade. Né? Aí amanhã depois um bolsonarista, um grupo bolsonarista pega esse discurso do Ciro para falar mal do Lula, aí o cirista fica que nem Pikachu surpreso. Quando a gente vem aqui e diz, olha, o Ciro está se prestando à linha auxiliar do bolsonarismo. Eu acho que não é o intuito do Ciro. O intuito do Ciro é tentar surgir ali como uma terceira via, que ele está tentando há muito tempo, e não me parece ser viável. Porque isso que a gente chama de polarização é produto da luta de classes, dos antagonismos mais expostos, ou seja, da desigualdade que aumentou. Então acho pouco inteligente do Ciro continuar insistindo nisso depois de tanto tempo. O Ciro ganhava mais no discurso lá atrás, quando ele tinha saído da política e estava voltando a fazer palestras, e ele parecia fazer um discurso menos tendencioso. O discurso que ele fazia, parecia-me, pelo menos, ser um discurso de quem queria mostrar para os outros que ele entende daquilo ali, que ele tem uma visão de país, de desenvolvimento, de projeto de desenvolvimento. Hoje, essa visão dele, ela está turvada pelo interesse político de criticar o governo. Antes ele também criticava, mas parecia uma crítica mais honesta. Eu não estou gostando do tom que ele está dando no vídeo, porque ele não precisava. Para falar mal da economia brasileira, para falar mal do Haddad e do Lula, ele não precisava desse cherry picking aí. Tá entendendo bem, meu irmão? A participação dos salários na renda do povo brasileiro, que já foi quase a metade do PIB, hoje caiu para o menor valor em 19 anos e está em 39,2% do PIB, mas o pior é a pontinha do gráfico apontando, de novo, igualzinho. O PIB cai, a formação bruta de capital cai, os empregos, a escadinha do emprego cai. Só que esse gráfico que ele está mostrando aí vai até 2021. Não estou entendendo, Ciro. Você está mostrando um gráfico que termina em 2021 para gente? Difícil, cara. E é naturalmente a consequência outra. De novo, uma curva científica, a fonte aqui é o Ministério do Trabalho, é o IBGE, tudo coisa oficial. Apenas Não? essa... Que ainda está escrito ali, ó, o último disponível, fonte IBGE, 2021. Você não está falando do governo Lula, cara. Você estava dizendo que a pontinha está para baixo, a pontinha estava para baixo em 2021. A gente está em 2024, cara pálida. Caramba, meu. Essa carta, esse Brasil desvendado, tem compromisso de ler isso para você fora da mentira e da propaganda oficial que a elite, junto com o governo, tenta fazer para enganar até mesmo as vítimas da esculhambação. Então, repare, enquanto isso, esse quadro vermelho, vocês estão vendo bem, o pico para cima que deu esse quadro vermelho sobe de 32 para 37,5. Sabe que participação é essa no PIB brasileiro? A INSA.
Sabe qual é, não? Sabe, Gisele? Não. O Não faço ideia. lucro das empresas, liderado pelos Então, o que eu acabei de dizer, gente? Que esse gráfico está mostrando o aumento da desigualdade. Se está tendo aumento da desigualdade, é lógico que o lucro do capitalista está aumentando. Aliás, tudo que aconteceu no Brasil foi para aumentar a margem de lucro. Tudo, tudo. Golpe, Bolsonaro, a pinguela para o futuro do Temer, tudo era para acontecer isso que esse gráfico do Ciro aí está nos mostrando. Era para isso, tá? Porque o que incomodava a nossa burguesia na política econômica lulopetista era aquilo que os economistas gostam de chamar de custo unitário do trabalho, né? Se é para usar palavrão aí do economês. O custo unitário do trabalho é o salário do trabalhador, é a renda do trabalhador, que estava pressionando a margem de lucro. Por isso que eu repito aqui, dia sim, dia não. Houve uma estratégia na nossa burguesia de sacrificar a massa do lucro de um país que crescia em nome da margem do lucro. Então se diminuiu a massa, aumentou a margem, se liquidou os capitalistas mais fracos, se aumentou o desemprego, se disciplinou a classe trabalhadora, se reduziu a participação dos salários na economia e se aumentou a taxa de lucro do burguês, fazendo com que os burgueses mais fortes ficassem mais ricos e tomassem o espaço da burguesia que vinha nascendo num país de economia com redução da desigualdade. Tudo que aconteceu no Brasil, o filme que a gente viu de 2015 para cá, foi para acontecer isso que está exposto nesse gráfico. bancos. Então, assim, é claro aqui a que o senhor serve o nosso governo desde sempre, porque isso aqui vem de trás, ó. A participação dos salários despencando, a curva claramente é influenciada pela reforma trabalhista do Temer, que o Lula manteve intocada para servir aos seus patrões banqueiros, e a lucratividade do empresariado, especialmente da banqueirada, já virou quase igual. Meu irmão, tenha paciência. Em qualquer lugar do mundo, Olha, isso aqui de é novo. crime. O lucro das empresas... Calma, Ciro, calma, tá? Antes você já deu a entender para nós aí que todo europeu é especialista em formação bruta de capital fixo, né? Agora você já está dizendo para a gente que todo mundo aí é especialista, né, em compreensão, né, da participação dos salários no PIB. Pera lá, meu irmão, vai devagar aí, cara, segura a onda. somado, é maior ou quase igual, no Brasil está chegando a um empate, do que a soma de todos os salários, dos pequenos, médios e grandes salários do Brasil. Se você se lembrar, por exemplo, que um executivo ganha R$1 milhão de salário por mês, ele está distorcendo esse número do azul aí, o lucro, puxado pelo lucro dos bancos, e isso aqui, irmãozinho, é tudo coisa que está acontecendo hoje. Então, os salários como renda nacional caindo e o lucro subindo. Desigualdade. Fonte, de novo, é o IBGE, embora esse dado aqui esteja defasado até 2021. Ele dá uma olhada, vocês separaram ali? Quando ele se ligou que o dado é de 2021, ele dá uma olhada assim, pô, tu tá falando tudo isso de um dado de 2021, meu irmão. Assim não dá, cara. Entendeu? Me ajuda a te ajudar, porra. Me ajuda a te ajudar, cara. Senão não dá, fica foda, cara. Fica foda. Essas curvas vão trocar, essas duas curvas vão tocar. Os lucros vão passar, a soma, vão trocar de posição. Isso, de novo, guarda consistente. Então, vamos recuperar de novo para encerrar, que eu acho que eu já passei do que eu tinha planejado. Eu queria muito que o brasileiro, que me dá a honra de me atender, de me assistir, entendesse. O país não está crescendo. Cresceu no trimestre primeiro do Lula 1,4, no segundo trimestre 1, no terceiro trimestre 0,1, o quarto trimestre ainda está intocado, mas tudo indica que vai a zero. Entra para esse primeiro trimestre de 2024 desse jeito, gelado. Todo mundo está sentindo isso. Todo mundo está sentindo isso. O comércio, a indústria, a construção civil, está todo mundo. O dado não é esse, Ciro. O dado é de boa expectativa no mercado, tá? A gente tem pesquisa aí que afere a perspectiva de investimento do setor privado, que dão bons números. Aliás, o Haddad está contando com isso. Eu nem gosto disso. Eu prefiro acreditar muito mais no dado do volume de estoques do que o dado de expectativa, porque a expectativa ela é volátil, ela muda. O dado de estoque não. Se tu não tem estoque, tu vai ter que repor, né? Então, assim, não é esse o dado que a gente tem, Ciro.
todo mundo sentindo isso na pele, eu apenas estou clareando. Isso acontece por quê? Porque a formação bruta de capital, ou seja, o investimento geral do país, governo, empresários, capital estrangeiro, etc., etc., é o menor da história e está em queda. E a consequência prática disso é que não tem crescimento hoje e também não tem a futuro. Como é que a gente demonstra isso? A curva do emprego. Então, 1.400.000 está bom, mas está ruim. Por quê? Porque 2 anos atrás, nós estávamos saindo de uma pandemia. Mas o Ciro, para falar isso, ele tinha que mostrar, tá, qual é a taxa de desemprego. Ele não falou na taxa de desemprego. Porque aí ele poderia mostrar o mesmo gráfico em perspectiva, mostrando a redução do desemprego, que bateu em 13 e está em 7. Eu acho que seria honesto da parte dele fazer isso. O saldo foi de 2.800.000 empregos e agora 1.400.000, a metade. Se a curva continuar e vai continuar, lá se vamos nós para 1 milhão de emprego, depois vai para nada, num país que tem 203 milhões de bocas para alimentar diariamente. E a consequência... Também tem uma outra questão também, galera. Vamos pensar no seguinte. Na economia capitalista, desenvolvida, 4% de desemprego é considerado pleno emprego. Pleno emprego. Em economia periférico-dependente, alguma coisa entre 7% e 9% é considerado pleno emprego. Por que é considerado pleno emprego pelos economistas vulgares? Porque a estrutura produtiva, ela faz com que, quando você está próximo, assim, de um desemprego muito baixo, 3%, 4%, a depender da estrutura produtiva, 7%, 9%, o que acontece? Alguns setores da economia já vão começar a enfrentar dificuldades para encontrar força de trabalho. Entende o que eu estou querendo dizer? Então vai ter mercados aquecidos em algumas áreas que vão estar tendo capacidade de gerar mais postos de trabalho, porém isso não se concretiza por falta de profissionais qualificados. Por que o desemprego não vai a zero quando isso acontece? Porque você vai ter outros setores da economia onde você não tem esse problema. Onde você vai ter mais abundância de força de trabalho. O que eu estou querendo dizer? Conforme diminui a taxa geral de desemprego, fica mais difícil para a economia criar novos postos de trabalho no volume total. Como não houve um crescimento vigoroso, 3%, quase 3%, que é o que deve fechar, não é um crescimento vigoroso, ainda mais se a gente levar em consideração que a população está crescendo, é pouco crescimento em meio a uma taxa de desemprego baixo para gerar um volume de novos postos de trabalho maior do que no ano anterior, onde o desemprego era mais alto. Eu só estou usando esse discurso aqui, servindo de advogado do diabo, para a galera entender que dá para mentir usando dados, gente. A depender dos dados que você pega e a depender da maneira que você maneja esses dados, dá para mentir. Porque eu não acho honesto, e não estou achando honesto da parte do Ciro, tá? Primeiro ele usar um gráfico de 2021 que mostra o aumento da desigualdade. Aumento esse que, além de todas as reformas que não foram feitas pelo PT, tem ali naquele meio de 19 a 21, Covid-19. Que mostrou pra gente ali o tamanho do aprofundamento da desigualdade social produzida pela pandemia. E outra coisa que não me parece honesto é ele mostrar um número total numa perspectiva de queda na criação de empregos, sendo que o desemprego caiu e desprezando todos esses outros fatores que eu estou aqui tentando mostrar para vocês. Então o Ciro é um cara inteligente, eu respeito ele, mas assim, o interesse político dele faz ele utilizar essa retórica afiadíssima que ele tem, porque ele é muito bom de lábia, é bom de lábia, para também manipular a informação a fim de atingir o seu objetivo político. E eu acho que ele perde com isso. Se pudesse, dar um conselho de brother pro Ciro, dizer, Ciro, não faz, cara. Não faz. Pega os seus discursos lá de 2015, por aí, acho que até antes, 2014, que você estava falando naquela época, quando você estava tentando avaliar a macroeconomia brasileira, e te inspira naquilo. Parecia menos pretensioso politicamente e mais honesto da sua parte. E aí você podia mostrar que você é um bom orador, que você tem uma retórica afiada e que você tem uma base para falar de macroeconomia. Ficaria melhor. Você não precisaria disso. Isso é óbvio, está aqui. O Brasil perdendo a massa salarial, sua participação no PIB. Sim, como é que a gente se vira? No crédito. Em qualquer lugar do mundo, no crédito. Pois bem, sabe o que está acontecendo no crédito?
Isso é um negócio chocante. O que está acontecendo no crédito é que terminou o primeiro ano do governo Lula, a inadimplência, ou seja, a incapacidade humilhante do cidadão e das cidadãs brasileiras de honrar seus compromissos, as suas dívidas no crediário, no cartão de crédito, no cheque especial para quem pode, sabe, mesmo a conta de água, de luz, de telefone, enfim, sabe o que aconteceu? Subiu 3,58% em dezembro, comparado com dezembro de 2022, quando o terrível Bolsonaro estava acabando de merdalhar a vida brasileira. Subiu a inadimplência, ou seja, a população está perdendo renda, perdendo emprego, e a inadimplência, ou seja, a incapacidade humilhante de fazer frente aos seus compromissos, subiu também no governo Lula. Sabe qual é o resultado prático? Você que ouviu a propaganda do Desenrola, abre os aplicativos, está todo mundo falando do Desenrola. O Lula assumiu o governo com recorde de 71,9 milhões, 72 milhões em número redondo, de brasileiros e brasileiras, você já me ouviu falar muito sobre isso, inadimplentes, ou seja, humilhados no SPC e no Serasa. Copiou. Cara, eu tô decepcionado. E olha que a minha expectativa já era baixa do Ciro. Eu até achava que, né, vai falar de macroeconomia, e geralmente ele manda melhor, assim, porque o dado, de novo, é verdadeiro. De novo, o dado é verdadeiro. Mas, gente, o que foi, talvez, uma das principais brigas da gente, né? E o governo brigou com isso também, embora tenha brigado da maneira errada, eu já vou explicar porque eu acho que ele brigou da maneira errada. Ao longo de 2023, taxa de juros. Principal responsável pelo aumento da inadimplência é a taxa de juro. O Brasil praticou ao longo de 2023 uma taxa de juros que elevou demais o endividamento no Brasil. E esse dado de endividamento tem um outro detalhe. Sabe quem é que está puxando os dados de endividamento? As empresas, sobretudo as micro e médias. O endividamento das famílias, também quando a gente vai escrutinar esses dados, são famílias mais ligadas ao trabalho nestas empresas. O custo do crédito está muito caro no Brasil. Culpa do Campos Neto. Ah, você quer culpar o Lula também? Beleza, vamos culpar o Lula também? Sabe de que maneira? Uma, ele não enfrentou a autonomia do Banco Central. Aí você pode dizer, Humberto, não tinha espaço político. Ok, posso concordar. Aí você pode dizer assim, Humberto, tinham outras pautas mais prioritárias. Enfrentar a autonomia agora poderia, inclusive, elevar a taxa de juros. Ok, também posso concordar. Mas onde é que eu vou argumentar que o governo falhou? O governo estava incomodado com o juro. O Haddad passou o ano inteiro falando do juro. Os economistas ligados ao governo passaram o ano inteiro falando do juro. O Lula passou o ano inteiro falando do juro. Como é que se tentou resolver isso? Com enfrentamento? Com ousadia? O Lula poderia, por exemplo, ter pego no meio do ano, utilizado o Conselho Monetário, onde ele ainda tem maioria, porque dos 3 votos, 2 são ministros indicados por ele, no caso a Tebet e o Haddad, ele podia ter chamado o Conselho, ter dito para o Haddad e para a Tebet, vocês vão lá, vão bater o pé para aumentar a meta de inflação. Porque o Banco Central trabalhou 2023 inteirinho com uma meta de inflação impraticável. A gente só vai fechar na meta porque se manteve uma taxa de juros que aumentou o endividamento brutalmente no Brasil, maior taxa de juros real do mundo, artificialmente durante um ano inteirinho. Era só, antes do meio do ano, ter chamado o Conselho, 3 votos, Haddad, Tebet e Campos Neto, Haddad e Tebet, exigido a alteração da meta para uma meta mais razoável, abrindo espaço para queda na taxa de juros, e aí nós não teríamos tanta pressão de juros, tanta pressão sobre o endividamento. Foi essa a estratégia do Lula? Não foi. Qual foi a estratégia do Lula e do Haddad? Conseguir a redução da taxa de juros entregando a política monetária que o Banco Central queria. Olha, nós vamos fazer uma meta de déficit zero, um arcabouço fiscal bastante rígido, vamos ter comprometimento em diminuir o Estado, em fazer um crescimento puxado pelo setor privado. Ou seja, a estratégia do governo para reduzir a taxa de juros, que eles reclamaram o ano todo, não foi enfrentar, foi entregar para o Campos Neto aquilo que ele queria. E assim esperar que o Campos Neto baixasse a taxa de juros. Foi o que o Campos Neto fez. A taxa de juros caiu ao longo de 2023. Caiu muito menos que deveria. Caiu muito mais devagar do que deveria.
Então veja, o Ciro está errado em falar dessa questão de inadimplência para criticar o Lula na forma que ele está falando, porque ele poderia falar isso que eu falei agora. Olha, essa inadimplência subiu porque foi quando ficou evidente que o nosso juro estava fora de lugar. Isso arrebenta com o nosso setor privado. Isso prejudica o consumo das famílias. Isso endivida as famílias. Ele poderia falar isso. E poderia puxar a conversa para que lado? Para o lado do PT não ter enfrentado isso, podendo ter feito isso. Quando o que o PT fez foi entregar para o mercado exatamente aquilo que o Campos Neto queria e contar com a redução dos juros a partir da expectativa do mercado que o Haddad vai fazer tudo o que eles querem, austeridade fiscal, blá, blá, blá e tudo mais, você já sabe. Então, o que eu quero dizer é, esse dado da inadimplência é produto da taxa de juros, que o PT não enfrentou da maneira que deveria. De forma muito errada, uma ideia que eu lutei 10 anos para fazer, copiou completamente errada, e chamou de desenrola. O Lula ainda teve a audácia, porque ele é assim, fala qualquer merda e todo mundo bate palma, a turma dele. Falei errado, Gisele? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, uma das coisas mais assim incomum do Lula com o Bolsonaro é falar merda, os abestados que seguem um e outro, bater palma. É, Ciro, mas assim, você também tem uma claque que faz a mesma coisa aqui na internet. E pior, a sua claque que faz isso, que é pequena comparada do Bolsonaro e do Lula, ainda vem se afeiçoando com o que há de pior, tá, no movimento político brasileiro. Tá? O movimento Nasbol, quarta teoria política, saca? Um nacionalismo enviesado, tá? Desculpa te dizer isso, cara, mas também tem um monte de gente batendo palma pras merdas que você fala. Tá? Só não tem tanta gente. Como se isso fosse uma coisa simplificada. Então, volta o quadro. O que aconteceu? Anunciaram o desenrola, copiando a ideia minha mal e porcamente, fizeram tudo errado para servir aos banqueiros. Sabe o que aconteceu? Terminou, eu estou rindo para não chorar, terminou o ano o Brasil com 71 milhões e 400 mil brasileiros no SPC e Serasa. Ou seja, mentira. Fracassaram o desenrola, foi simplesmente uma mentira grande. E o Lula estava dizendo que tinha falado que o Haddad merecia o prêmio Nobel de Economia porque fez o desenrola. Primeiro, o que ele fez foi fraudar uma ideia que eu fiz. Então, irmão, não. Eu achei o desenrola tímido, porém positivo. Tímido, pouco abrangente, fraco. Mas não é ruim. Tinha que ter sido mais. Não tem emprego, que está em queda, pelo menos a tendência. Não tem investimento, pelo menos do ponto de vista de formação bruta de capital, está em queda. Não tem crédito, 72 milhões de brasileiros inadimplentes humilhados no SPC Serasa. Está aí, a inadimplência volta a subir no Brasil, não é? Com a promessa do desenrola. E de onde é que vai vir crescimento econômico? Não tem. E isso é a cara do ano de 2024. Pode mudar? Pode. Mas o governo tem que mudar o modelo econômico, a conduta do Banco Central, a conduta fiscal, o conservadorismo reacionário e servil do Haddad à banqueirada. E isso, infelizmente, não parece, nem de longe, que Lula tem vontade ou mínima coragem de fazer. É isso. Não, isso eu vou concordar com ele, né? Bonito, mas assim, complicado, né? Para dizer o mínimo aqui, o vídeo do Ciro Gomes. Mas é isso. Chegou até o final, gostou do vídeo, quer que eu faça mais vídeos como esse? Deixa o like, comenta e apoia o canal. Todos os vídeos, todas as lives aqui, sempre no comentário fixado, todas as maneiras de estar colaborando. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.